Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho, que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira da 28ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Lucas 11, versículos de 29 até o 32, que nos diz assim: Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que o rei de Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Gente, como Jesus era sagaz, como Jesus era inteligente. Jesus sabia exatamente onde estava a pedra no sapato das outras pessoas. Eu queria chamar a atenção de vocês porque a gente precisa também falar para o povo, conhecendo a realidade do povo. Sabe por que às vezes a gente não consegue evangelizar? Porque nós entramos dentro de uma bolha e a gente não se abre para poder entender a realidade dos outros, para poder usar aquilo que os outros precisam escutar diante da realidade deles. Por que eu estou falando isso? Vem comigo. Jesus está diante de uma grande multidão. Multidão na Bíblia significa um povo que é muito superficial na fé, que não é comprometido. E Jesus começa a criticar, dizendo que é uma geração má. Veja que é o mesmo discurso que a gente podia fazer hoje. E aí Jesus fala, porque se busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então veja bem, o povo só queria sinais, prodígios, milagres, o extraordinário. Nada diferente de hoje. Pode ver que o que mais aglomera gente na igreja hoje em dia é quando alguém muito famoso vem naquela região e essa pessoa promete curas, milagres, etc, etc. Acho muito engraçado esse catolicismo que parece que esvazia a cruz, que não tem mais cruz. Até igrejas modernas que só apresentam Cristo ressuscitado, como se ele não tivesse passado pela cruz, né? É bem antibíblico essa situação, mas tudo bem. Jesus fala que não vai ser dado nenhum sinal novo, a não ser o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? A gente viu semana passada, não é? Jonas, de fato, vai até a cidade de Nínive pregar para aquele povo que é preciso passar por um processo de conversão, etc, etc, etc. Aí no versículo 30, Jesus explana, né? Jonas foi um sinal para os ninivitas, então Jesus também é um sinal para esta geração. Depois ele fala que no dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, né? E vai condenar o povo, porque ela veio de uma região distante para ouvir a sabedoria de Salomão. O que foi que aconteceu? Essa rainha do sul era uma mulher pagã. Então o povo sabia quem era ela. E o povo sabia, né? Jesus sabia que o povo não gostava do povo pagão. E a rainha do sul era pagã. Então Jesus pega literalmente o povo no erro. Ó, vocês lembram daquela mulher? Vocês não gostam do povo pagão, mas ela saiu de bem longe somente para ouvir Salomão. E vocês, que são pessoas que me seguem, que são religiosos, estão me escutando aqui agora, mas ainda estão procurando sinais. E ela, pagã, veio de tão longe. É esse o contexto de Jesus. A mesma coisa é Jesus falando dos ninivitas. Gente, quem era Nínive? Nínive era a capital da Assíria, que foi um grande império que dominou o reino do norte, que tinha como capital a Samaria. A Assíria era um exército que devastava as pessoas, que destruía onde ele chegava. Para vocês terem noção, o profeta Joel compara o exército de Nínive, segundo alguns biblistas, com grande nuvem de gafanhoto que destrói todas as plantações. E aí, se você pensar um pouco que as plantações eram alimento para o gado, gado esse e outros animais que depois iriam ser ofertados em sacrifício, podemos pensar que o profeta Joel estava dizendo que o Império Assírio destruía a religiosidade, destruía o judaísmo. Então, em outras palavras, os ninivitas não eram amados por ninguém. O profeta Jonas, inclusive, nem queria ir lá para anunciar a conversão, para anunciar que eles precisavam se arrepender, porque ele não queria que Deus tivesse perdão naquele povo, de tão ruim que eles eram. E o que acontece? Jesus diz que no dia do julgamento, os ninivitas
né? Vão condenar essa geração porque eles se converteram ao ouvir a pregação de Jonas, mas a multidão não. Quando eu falei no início do vídeo que Jesus era esperto, é porque Jesus usa a própria história do povo para mostrar porque eles estão errados. Hoje também vivemos em meio de uma geração má, mas às vezes a gente não está sendo esperto e sagaz na nossa evangelização. E eu trago um pouco para a gente hoje. Será que a gente está observando que o nosso povo também só está procurando sinal e prodígio? E aí está a Eucaristia todos os domingos na igreja, está a Eucaristia todos os dias lá no sacrário, mas não. Se vier um cantor famoso, se vier um missionário famoso, um padre famoso, que prega isso e aquilo, vamos sair do sacrário, porque lá parece que Cristo é mais forte. Porque lá Jesus está, parece que ele não está aqui. A Igreja Católica, ela é uma igreja do silêncio. Ela é uma igreja em que Cristo é o centro, mas parece que às vezes eu estou colocando o missionário AB, cantor AB, padre AB no lugar de Cristo. Isso sim é idolatria. Os irmãos protestantes nos acusam de idolatria porque temos imagens nas nossas casas, imagens nas paredes. A gente já sabe que não é idolatria. Mas colocar pessoas no lugar de Cristo, isso é. Como às vezes nós estamos cometendo os mesmos equívocos daquela multidão que ouviu Jesus nessa situação. Cuidado, amados irmãos e irmãs. Nós somos chamados a ser discípulos, ou seja, aqueles que seguem, não a multidão que vive na superficialidade. Cuidado. Saiamos da superficialidade ao observar que Cristo já está presente. E Ele é o sinal dos sinais. Ele é a palavra encarnada. Ele é o próprio Deus que está em nosso meio. Se a gente entender isso, a gente vai dar um passo à frente. E aí, esse texto não vai se encaixar conosco. Eu quero finalizar dizendo pra gente uma coisa. A você que muitas vezes faz homilias, para quem é padre, que faz pregações, que faz, enfim, que é catequista, vamos ensinar para o povo de que o sinal ele não é a parte mais importante. O sinal aponta para algo mais importante. E o algo mais importante é Cristo. É Cristo que eu preciso mostrar para as pessoas. Não sinais, prodígios e milagres. É Cristo que tem que ser anunciado. É Cristo que precisa ser mostrado. Vá lá em Atos dos Apóstolos e veja como é que era a pregação primitiva. Era anunciar Jesus. Que Ele se encarnou, que Ele morreu e ressuscitou. Não vamos focar em sinais. Foque naquele que o sinal aponta, que é Jesus. Os sinais vão aparecendo pouco a pouco, como a gente vê os milagres eucarísticos. Mas o milagre eucarístico aponta para a Eucaristia, que é o próprio Jesus, por exemplo. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. E eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.